Aleluias. Graça e paz, igreja abençoada, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Que Deus possa estar falando com você. Que essa palavra possa estar indo de encontro com o seu coração. Então, prepare o seu coração. Deixe o coração receptível à palavra do Senhor. Convido a igreja a abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Assim que você for encontrando o texto, se coloque de pé, reverência à palavra do Senhor. Oh, aleluias. Obrigado, Pai. Nós podemos sentir a sua presença, Pai. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado em nossos corações. Obrigado, Pai. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o 9. Irmãos, não a vocês pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e a cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que essa palavra gere algo no nosso coração, Senhor, que esse alimento, Senhor, venha nos instruir e nos preparar a recebermos, ó Senhor, um alimento mais sólido, todos os dias, ó Pai. Fala conosco, acampa seus anjos, seus arcanjos ao redor deste templo, Senhor, ao redor de cada um que está aqui, Senhor. Que todo espírito roubador da sua palavra, todo espírito de ave de rapina, ó Pai, nós declaramos quebrado agora, Senhor. Tem que partir em retirada. Pai, em nome de Jesus, que cada um que está aqui não apenas escute, ó Pai, mas venha ouvir a sua palavra, ó Pai, e se alimentar dela. Que o seu Espírito Santo possa ser manifesto em nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor Jesus, quando partiu, Ele deixou, ó Pai, o Espírito Santo, aquele que convence todo homem do pecado, aquele que gera transformação, mudança, cura, libertação. Fala conosco, ó Pai. Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor. Aleluias. Enquanto o Senhor me entregava essa mensagem, quando o Senhor falava comigo, algumas questões, algumas perguntas surgiram no meu coração. A primeira pergunta que surgiu no meu coração foi assim: qual tipo de pessoa que somos? E eu faço essa pergunta para você: qual tipo de pessoas que nós somos?
Pessoas boas, pessoas má, mau exemplo, bom exemplo. Uma pessoa irrepreensível na sociedade. Uma pessoa que tem uma conduta exemplar. Uma pessoa que, além de ter uma conduta exemplar, também uma pessoa que manifesta o poder do Espírito Santo lá fora. Uma pessoa que está disponível a ser transformada todos os dias. Uma pessoa que está receptível à palavra do Senhor. Qual pessoa? Que tipo de pessoas somos? Por muitas vezes nós falamos assim, ó, eu sou bom, eu sou uma pessoa que eu sigo a regra, tudo certinho. Mas o Senhor todos os dias Ele quer nos levar a viver algo novo, algo mais profundo. Talvez nós achamos que somos tão bons. E eu falo isso baseado na palavra do Senhor. O jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, fala: o que eu faço para poder ser um desses? Isso eu já faço, isso eu já faço. Quantas vezes nós falamos para Deus: ó, isso eu já faço, isso eu também já faço, isso outro também faz. E aí o Senhor fala assim: abra mão de tudo e me siga. Mas aí talvez você fale assim: mas como assim, pastor, abra mão de tudo e me siga? O Senhor nos fala assim: busca primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje, para nós, o largar tudo, o vender tudo, é buscar primeiramente o reino dos céus. Que tipo de pessoas temos sido nesses dias? Eu quero te dizer que Deus, com a sua palavra, Ele quer nos alinhar. Muitas vezes vamos ser confrontados, vamos ouvir coisas que não queremos, mas Deus quer nos alinhar. Deus quer nos transformando. Deus quer nos dar alimentos mais sólidos. Deus quer elevar o nível espiritual. Deus quer com que você viva experiências sobrenaturais. Irmãos, nós aqui já recebemos relatos de vários milagres. Nós aqui recebemos assim, talvez você fale assim: pastor, mas eu nunca vi, mas eu nunca presenciei. Mas eu quero te dizer que o Deus lá de trás, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Eu estava aqui, de repente uma pessoa me chamou, falou assim: pastor, ele ia fazer uma biópsia, a pessoa estava sentida por aquilo dali. Ele falou assim: glória a Deus, é algo simples, é milagre. Milagre. Como esse nós já ouvimos outros. E eu quero te dizer que muitas vezes nós somos limitados a viver algo que o Senhor tem para nossas vidas, porque nós não nos alinhamos com a palavra dEle. Então eu quero te dizer nessa noite, Deus com sua palavra quer nos alinhar. E aí eu faço outra pergunta para você: como você tem recebido a palavra do Senhor? Como você tem recebido a palavra do Senhor? Como eu tenho recebido a palavra do Senhor? Irmãos, eu chegar aqui, esses dias eu comentei com uma pessoa: se eu colocar uma placa lá na frente, vamos ter uma semana de uma campanha de vai vir, sei que tem, que prega e milagre, não sei o que, e profetiza. Ó, eu quero te dizer que a maior profecia está aqui, ó. Está aqui, a palavra do Senhor. A cura está aqui, a libertação está aqui, a restauração está aqui. Mas precisamos sermos alinhados, precisamos receber a palavra de Deus. E como nós temos recebido nestes dias? O que nós queremos receber? Muitas vezes nós buscamos, ou nós entramos, ou nós nos posicionamos só em lugares que nós temos algo a receber. Só aquilo que nós queremos.
só queremos ouvir aquilo que nos convém. E eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor quer transformar. O Senhor quer nos mudar todos os dias, o tipo de pessoas que somos. Mas eu já sou bom, mas eu já sou uma pessoa boazinha, uma pessoa que dá um bom testemunho. Mas o Senhor quer te transformar mais ainda. Sabe aquela pessoa que passa na rua e o milagre acontece? Deus quer fazer de você essa pessoa. Sabe aquela pessoa que só das pessoas olharem para você e falar assim, não, essa pessoa é diferente. Essa pessoa que o Senhor quer transformar. Amém? Para nós entrarmos na mensagem, o primeiro ponto que eu quero deixar nessa noite. A palavra de Deus é o nosso alimento, amém? Sim ou não? Muitas vezes, nós comemos alimentos que nós não gostamos. Mas nós sabemos que ali há fonte de vitamina, há fonte de proteína, nós precisamos comer outros alimentos que nós também não gostamos, para mantermos uma dieta. E então eu quero te dizer, a palavra de Deus é o nosso alimento. Não somente buscar a Deus nas necessidades, só na hora que nós precisamos, não, em todo o tempo. A nossa dieta é diária da palavra. Nos alimentar da palavra todos os dias. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Sim ou não? E quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós alimentamos de outras coisas. E eu te pergunto agora, qual alimento temos ingerido? A palavra de Deus é o alimento. E eu te pergunto, qual alimento temos ingerido? A palavra de Deus ou o mundo? A palavra de Deus ou o mundo? Muitas vezes, ontem foi ministrada uma palavra aqui, em Marcos 8, versículo 14 e o 15. O texto foi maior, mas algo que Deus falou muito comigo, naquele texto, naquela ministração. Ali Jesus, os discípulos estavam no barco para atravessar, e de repente não tinha pão, não tinha pães, a palavra diz, mas tinha um pão. E enquanto o Vinícius ministrava, o Senhor falava comigo qual era esse pão. O pão da vida que estava ali naquele barco era Jesus. E muitas vezes, nós não nos alimentamos desse pão da vida. Muitas vezes, nós não buscamos esse pão para nos alimentar. E aí no versículo 15, ele diz assim, vocês buscam o fermento dos fariseus. Quantas vezes nós estamos no barco, com o pão da vida, com o Senhor, e nós buscamos outros alimentos, outros fermentos. Nessa noite o Senhor nos confronta dizendo que alimento nós temos nos alimentado, de que forma nós temos nos alimentado nesses dias. O pão da vida, da palavra do Senhor, ou nós temos buscado fermentos dos fariseus. De que alimento nós estamos nos alimentando? Quando nós não gostamos de certo alimento no nosso dia a dia, o que nós fazemos? Nós colocamos poucos, mas começa se alimentando de pouco em pouco, e começa a se aprofundar e buscar mais e mais. Deus tem uma dieta para nós, na palavra dele. Uma dieta que vai nos fortalecer. Quem estiver lá no projetor, quem está lá hoje? Projeta para mim aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. O Senhor tem uma dieta para nós. 1 Pedro 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação.
Nós começamos com o leite, um alimento espiritual. E depois projeta para mim aí Mateus 4:4. Não é errado você estar se alimentando de leite hoje, não. Mas não podemos viver uma eternidade alimentando só de leite. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá somente só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Leite, pão, a palavra. Não é errado nós temos uma dieta de leite, uma dieta de pão, mas precisamos estar mergulhados na palavra e buscando esse alimento mais sólido todos os dias. Então o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, que eu quero entregar para você, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Talvez você hoje, você olha e fala assim: pastor, mas eu ainda não consigo me aprofundar, eu não consigo ter entendimento, eu preciso de um direcionamento, como eu vou buscar a palavra? Esteja sentando comigo, com a pastora, com os líderes, nós vamos direcionar, buscar ali os evangelhos, João, Atos, começa a se alimentar, e de repente você vai ver que você está se tornando uma pessoa mais forte, mas não é porque você é bom, não porque você é melhor, é porque você está sendo cheio do alimento espiritual. O apóstolo aonde eu me converti, ele dizia assim: pouca oração, muito poder, pouca oração, nada de poder. É alimentação, é nós estarmos alimentando espiritualmente todos os dias, buscando na palavra, buscando em oração. Esteja se posicionando. A palavra é o nosso alimento espiritual. A palavra é o nosso alimento espiritual. Talvez você não esteja no seu melhor dia, e o Senhor, e você começa a buscar, você começa a orar, e você começa a ler a palavra, você começa a ter um dia diferente. Você começa a ter um dia diferente, porque você começa se posicionando, dizendo assim: Senhor, eu primeiro busco o reino dos céus, e as demais coisas começam a ser acrescentadas. Irmãos, eu digo para você nessa noite, você acha mesmo que o Senhor não sabe do que você necessita? Você imagina que o Senhor não sabe do que você precisa? Ele cuida melhor que qualquer um de nós. Amém? Segundo ponto, nosso posicionamento em Cristo gera maturidade. Digo algo para você nessa noite: maturidade não quer dizer o quanto tempo você tem de crente, o quanto você lê a palavra, mas o quanto você busca Cristo, o quanto você é ministrado pelo alimento que você tem na palavra. A letra mata. Eu conheço pessoas que hoje não estão longe de Cristo, vivem uma vida miserável, e conhece a letra, mas não pratica. Não pratica. Talvez o seu conhecimento não é tão profundo, mas aquilo que você conhece, você está praticando, ou tentando praticar, e isso está gerando mudança todos os dias, na minha e na sua vida. O posicionamento, nosso posicionamento em Cristo gera maturidade. Nessa noite o Senhor quer te levar a um nível diferente espiritual, a um nível diferente espiritual, de maturidade. Eu costumo dizer assim, aqueles que não conseguem sentar e ter uma devocional, pegue um versículo, e fica meditando nesse versículo. As cartas de Paulo, os versículos, os evangelhos, pega um versículo e fica o dia inteiro meditando. Eu tenho certeza que o Senhor vai te trazer alimento. Ele vai te trazer um alimento espiritual, e você vai estar fortalecendo, você vai estar se fortalecendo na palavra, e não no mundo, porque na hora que você tiver para se distrair com qualquer situação, você vai estar com aquele versículo na sua cabeça,
E hoje um versículo, amanhã outro versículo, e depois outro versículo. E de repente você começa a criar uma sede, mas uma sede que não é sua, que o Espírito coloca em você, de buscar mais e mais da palavra, buscar conhecer mais e mais, e viver mais e mais a palavra, e praticar mais e mais. No versículo 3 e 4, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou Paulo, ou eu sou Apolo, não estão sendo mundanos? Você vê que quando você não tem um posicionamento em Cristo, que não é maturo espiritualmente, você começa a dispersar por pequenas coisas. Você não consegue entender que é uma obra maligna, que é algo para tirar você do foco. Você vê que aqui eles começaram se dispersar por pequenas coisas. Não entendiam que a obra era do Senhor. Por quê? Porque não havia um posicionamento que gerou maturidade. Mesmo que estava fazendo algo, mesmo que tinha sido enviado a pregar, mesmo que tinha sido enviado para ganhar pessoas, não havia uma maturidade. É o que eu costumo dizer muito aqui. Qual é o nível espiritual? Você acha que hoje você é um obreiro, e você chegou, você é um servo, e você chegou, você está num nível espiritual, e você acha que você vai viver quantos anos nesse nível espiritual? O Senhor quer te elevar todos os dias, que você começa a crescer espiritualmente, e você começa a viver espiritualmente outros níveis. Eu quero declarar para você nessa noite, que você não vai sair daqui mais estagnado nesse nível espiritual. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir dessa noite, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai te elevar a viver nível espiritual diferente. Buscar por isso, um posicionamento em busca, para viver um nível espiritual. Chega de viver como uma onda. De repente vem e quebra. E começa do zero de novo, vem e quebra. Quantas vezes retrocedendo? Eu prefiro dar meio passo para frente do que dar 2 para trás. Ou ficar estagnado por um momento, mas poder avançar daqui a pouco, do que ter que voltar para trás. E para isso, para que nós possamos ter um posicionamento, viver uma maturidade, primeiro ponto, temos que estar firmados. Temos que estar firmados naquilo que queremos, naquilo que buscamos, o quanto nós queremos de Cristo. Como eu citei aqui o exemplo desse diagnóstico, como nós já vivemos outros diagnósticos aqui, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que receberam algo do Senhor. Mas por que, pastor? Talvez, é como eu digo, talvez porque nós buscamos na palavra, porque nós cremos no Deus que nós servimos, que nós estamos firmados nele. E nós cremos, nós não falamos somente da boca para fora, que este Deus que fez esses milagres é o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. Nós não falamos apenas da boca para fora, nós cremos. Isso faz uma diferença. Não estamos como ondas, constância nós estamos vivendo. E é isso que o Senhor busca de mim e de vocês nessa noite, uma constância. Uma constância na nossa vida espiritual. Mas para que nós possamos viver essa constância, nós temos que estar firmados na palavra. Firmados na palavra. Para a honra e para a glória de Deus, o Senhor abriu a porta numa clínica para nós estávamos fazendo um trabalho toda quinta-feira. Quinta-feira passada foi a primeira Santa Ceia que nós fizemos lá. E tem pessoas lá que não ceiaram, falaram assim, pastor, mas eu quero me batizar e eu vou ceiar. E é uma pelo jeito, né, Vinícius? Por enquanto é um. E nós vamos preparar um batismo lá para uma pessoa. Mas por que, pastor, vai preparar para uma? Porque é uma constância.
Se aparecer 2, opa. Se aparecer 3, opa. É uma constância. 4 meses, vai indo para 5 meses, estamos com esse projeto lá, na clínica. E os rapazes falaram assim, ó, já vários começaram. Quando nós começamos lá, era 3 igrejas que faziam o trabalho lá. Hoje é só nós. E eu falo isso para a honra, para a glória de Deus. Uma constância. Talvez muitas pessoas olham para aquelas pessoas e não vejam nada. Mas eu creio no que Deus pode fazer na vida deles. Eu creio. E eu acredito que cada um que está comigo fazendo essa obra lá, também acreditam, também creem, que Deus está operando na vida daquelas pessoas. Na quinta-feira passada, um discípulo de lá de dentro da clínica já, frutos, ministrou lá. Os meninos esteve lá, acompanhou ele lá, tudo, mas ele já ministrou. Já começou a formar discípulos. Mas por quê? Constância. Constância. É para todo mundo isso? Não é para todo mundo. Mas para aquilo que o Senhor te chamou para fazer, tem uma constância. Tem uma maturidade espiritual para viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, para fazer. Provérbios, projeta para mim aí, Provérbios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 até o 12. Aí talvez você fale assim, ó pastor, mas o senhor está falando, essa palavra está sendo muito forte para mim, porque eu já parei muitas vezes, eu retrocedi muitas vezes, eu também. Eu parei muitas coisas. E ó, eu vou falar mais, por mim que é mais difícil ainda, porque eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo, e o sanguíneo sofre com isso. De repente fala assim, vamos. E aí, de repente fala assim, meu Deus, e agora? Então, que você que já muitas vezes parou o projeto, parou algo, esse é o momento de você falar assim, não, eu não vou parar mais. Agora eu vou viver uma constância. Provérbios capítulo 2, versículo 6, nós vamos ler até o 12, a palavra diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento, e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça, e conservando o caminho dos seus santos. Então vocês entenderão a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. E o discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas. Quando você tem uma constância, você vive algo qual você nunca imaginou, e você é guardado, e o Senhor coloca palavras na sua boca, o Senhor te direciona, o Senhor que faz as coisas através da sua vida. Uma constância, uma maturidade espiritual, você começa a viver algo, você começa a se posicionar em pontos que pareçam ser muito simples. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo por parecer muito simples. E muitas vezes isso nos para, porque nós achamos que é muito simples. Mas esse algo muito simples para pessoas que tem um problema para parar na sua vida espiritual, parar no seu chamado, já é um ponto que vai te fazer você retroceder. As coisas muito simples. Talvez hoje você deixe de fazer algo. Hoje você deixa de obedecer. Hoje você deixa de cumprir uma agenda. Hoje você deixa de fazer algo. De repente essas coisas vão te parando. Na hora que você vê, você não está fazendo nada mais. Porque não tem maturidade para lidar com situações. Amém? Primeiro ponto, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E o segundo ponto, o nosso posicionamento em Cristo gera maturidade. E o terceiro ponto, a dependência do Senhor. A dependência do Senhor.
Sabe quem é o mais interessado em ver você crescer, em ver você amadurecer, em ver você viver algo sobrenatural, em ver você ser abençoado, em você viver milagres? Sabe? O Senhor. Ele é o maior interessado. Ele é o maior. Mas para isso, sabe o que ele precisa? Que nós dependemos dele. Uma dependência total. Irmãos, quando eu me converti, e depois de um tempo eu comecei a ter oportunidades de estar ministrando, você não tem noção aquilo, o quanto era difícil para mim. Sabe por quê? Porque eu achava que era pelo que eu sabia, era pela minha força, e não era. Era pelo tanto que eu dependia. Aí eu comecei a entender o quanto eu dependia de Deus. Mensagens, quantas? Talvez eu ficava sabendo uma semana, 2 semanas antes eu começava a preparar. Folhas e mais folhas, folhas e mais folhas. Chegava no último dia, não tinha mensagem. E com aquilo eu fui aprendendo, eu tenho que depender do Senhor. Eu tenho que depender do Senhor. O Senhor ministra todos os dias na nossa vida. O Senhor nos prepara todos os dias. Sabe qual que é o dia que eu venho, que eu coloco a mensagem no papel? Todo domingo, a hora que o Ministério de Louvor está louvando aqui. Eu vou lá na secretaria, sento lá e eu começo a colocar. Mas você fala assim, pastor, mas é relaxado, em cima da hora? Não, não é. Mas o Senhor já ministrou no meu coração a semana toda, o mês inteiro. Sabe por que talvez se torna fácil? Talvez eu não consiga falar, colocar as palavras corretas. Mas aquilo que eu estou ministrando aqui é algo que o Senhor já fez e está falando a semana toda. E não é diferente com você. Mas por quê? Temos que entender e viver na dependência do Senhor. A dependência do Senhor. Talvez você fale assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo outro. Comece a depender do Senhor. Talvez aquilo que você está querendo fazer não foi aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Talvez aquilo que você quer fazer não é para esse tempo. Não é para este tempo. A dependência do Senhor vai nos fazer entender qual é o tempo. E aí eu te digo algo também, fala assim, então eu vou ficar sentado aqui a hora que for o tempo. Não, começa a movimentar. Começa a movimentar. Começa a movimentar. Porque aí o Senhor, Ele deseja ver o seu crescimento. No versículo 7, de modo que nem o que planta, nem o que prega são alguma coisa. De modo que nem o que planta, nem o que prega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quem que efetua o crescimento? Deus. Mas se nós entendermos isso, para nós entendermos isso, nós temos que começar a depender do Senhor. Mas aí nós vemos lá, um planta, outro rega. Quem traz o crescimento? É o Deus. Nós precisamos plantar, nós precisamos regar. Então esteja em movimento, esteja trabalhando, esteja fazendo algo. Que de repente o seu ministério, de repente a sua vida espiritual, de repente a sua empresa, de repente o seu trabalho, de repente a sua faculdade, esteja movimentando. Busca a sua cura, busca a sua libertação, busca o manifestar, busca os dons, começa a buscar. E Deus vai trazer o crescimento, e Deus vai trazer o mover, e Deus vai começar a fazer um agir. Quando nós saímos de Americana em 2017, eu e a pastora, nós começamos a agir. E começamos a agir. E fomos na dependência do Senhor. E como de repente nós começamos a plantar, e de repente começamos a regar. E o Senhor foi trazendo o crescimento. E o Senhor trouxe o crescimento. Comece a viver na dependência do Senhor. Hoje, tudo o que eu faço, estou na dependência do Senhor. Tudo o que eu faço. Quando houve esse convite da clínica, para nós começarmos isso daí lá, eu já tinha falado para algumas pessoas lá atrás, que o meu coração queima, porque eu lembro a primeira vigília que eu fiz,
Primeira vigília que eu fiz foi dentro de uma clínica de recuperação. Primeira vigília. E aquilo dali marcou. E eu sempre tive vontade de estar cuidando, trabalhando junto, pregando, ministrando, que é um lugar que poucos querem ir. Sabe por que poucos? Porque muito pouco resultado. E nós somos imediatistas, nós queremos muito resultado. Mas aí eu comecei a trabalhar com aquilo dali, eu comecei a orar ao Senhor, e quando nós viemos para cá, e Deus foi operando, de repente chegou um convite, para que nós estivéssemos juntos. E de repente Deus vai abrindo as portas, né, Vinícius? Vai destravando o coração das pessoas lá dentro, e pessoas começam a chegar, e o coordenador da clínica começa a abrir, abrir para que a gente nós podemos fazer mais coisas lá dentro. Onde era limitado, aí começa a dar passos maiores. Mas por quê? Que nós entendemos que nós somos na dependência do Senhor. E tudo que nós venhamos fazer, temos que entender que o Senhor está na frente. Opa, Senhor, eu dependo de Ti. Ó, Senhor, eu estou movendo aqui, eu estou agindo aqui. Talvez você hoje está fazendo algo, você não está entendendo nada, mas o Senhor está alinhando os seus caminhos. Talvez você está aqui e ouvindo essa mensagem hoje, fala assim, opa, mas espera aí, está vindo um alinhamento na minha vida aqui agora. Para o meu trabalho, para o meu ministério, para a minha empresa, para a minha faculdade. É um alinhamento. Por quê? Você fala assim, não, eu me posiciono em viver na dependência do Senhor. Quando você começa a depender do Senhor e que você vive isso mesmo, não falar somente da boca para fora, isso começa a gerar frutos na sua vida. Isso começa a gerar frutos na sua vida. Quando eu comecei a viver na dependência do Senhor, isso começou a gerar frutos. Você começa a entender o mundo espiritual. Quando nós iniciamos aqui o trabalho em Muzambinho, pessoas chegavam assim e falavam assim, pastor, vamos fazer evangelismo. Eu falei assim, não temos. O Espírito falava assim, não vai ainda não. Não tem pessoas para ajudar a cuidar. E pessoas vinham e falavam para mim, vamos fazer isso. Eu falei assim, mas não tem pessoas para cuidar. E as coisas começam a acontecer naturalmente. Não é um peso. Não gera peso. Porque é o Senhor que está fazendo algo. Está gerando frutos. Projeta para mim aí, Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, a dependência, nós precisamos começar a deixar coisas, algo que está na nossa vida, coisas que nos prendia, coisas que nos travava, pecados, autodependência. Jeremias 17, versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que entende as suas raízes, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Dependência. Eu quero declarar sobre a sua vida, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, e as suas raízes estenderam até o Senhor, e nada vai te abalar, nem calor, nem seca, nada, porque você está firmada, aonde o Senhor quer que você esteja. É isso, é dependência, mas não simplesmente da boca para fora, é se lançar, verdadeiramente, Então o primeiro ponto, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. O segundo ponto, nosso posicionamento em Cristo gera maturidade. Terceiro ponto, temos que estar dependendo do Senhor, viver na dependência do Senhor. E o quarto ponto, quando nos tornamos cristãos maduros, cuidamos da igreja do Senhor. Versículo 8,
O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. O 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Por isso que eu coloquei aqui, quando nós tornamos cristãos maduros, cuidamos da igreja do Senhor. Porque nós entendemos que é para o Senhor, que nós entendemos que é do Senhor, porque nós entendemos que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a semente, é Ele que nos dá a água, é Ele que estende as nossas raízes, é Ele. Devemos ter cuidado com a igreja do Senhor, devemos ter cuidado, devemos podá-la, devemos alimentá-la, nutri-la, para que dê bons frutos. Sabe o que nós temos visto nesses dias? Árvores com muitos frutos podres. Por quê? Mal cuidadas. Mal cuidadas. Frutos que estão longe. Quando você vai... Meu sogro trabalha com plantação, e quando as frutas estão longe, assim, umas das outras, o veneno não pega direito e aquelas frutas não ficam boas. Nós como igreja temos que trazer estar próximo um dos outros, para nutrir, para poder instruir, para poder direcionar, para poder cuidar. Devemos cuidar da igreja do Senhor. Quando cuidamos da igreja do Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. No início do meu chamado, do meu ministério, eu abri mão de muitas coisas que eu gostava. Abri mão de bastante coisas que eu tinha que fazer, que eu gostava, para viver o meu chamado, para viver o meu ministério. Eu me lancei, e o Senhor viu isso no meu coração, o quanto eu tinha me entregado, o quanto eu estava vivendo isso, e hoje eu tenho usufruído do cuidado de Deus na minha vida, o cuidado de Deus nas minhas coisas. Coisas simples, irmãos, coisas simples. Não estou dizendo de coisas, viagens, coisas, não, estou falando de coisas simples. Um hobby, você ter um tempo de lazer, coisas simples. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos, porque Ele está cuidando de nós, porque Ele entendemos que nós estamos cuidando da igreja dEle. Mas eu não estou falando isso hoje como pastor, eu estou falando isso como igreja, como um povo. Eu digo isso para você também. Você como igreja, quando você entender, você cuidar da igreja do Senhor, você viverá o favor de Deus, você viverá as bênçãos de Deus, você viverá algo como nunca antes, porque és o Senhor que está mais preocupado em cuidar de você, porque és o Senhor que tem prazer em te abençoar. Mas nós temos que estar posicionados, maduros, alimentados na palavra do Senhor. Projeta para mim Mateus, capítulo 6, versículo 33, nós vamos ler o 33 e o 34. Do que nós temos alimentado? O que nós temos alimentado? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É o capítulo 6, versículo 33 e 34. Isso.
Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero te dizer algo. Quando nos tornamos cristãos maduros, pessoas maduras em Cristo, não nos preocupamos com o amanhã, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, porque nós sabemos aquele que tem cuidado de nós. Eu tenho aconselhado várias pessoas, vários jovens, e eu tenho dito assim, viva hoje. A hora que você levantar amanhã de manhã, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, obrigado por hoje. E eu sei que hoje será o melhor dia da minha vida. Eu sei que hoje o Senhor vai fazer maravilhas ao meu favor, como fez com Josué, como fez com Moisés. Por quê? Porque você entendeu e porque você está vivendo na dependência do Senhor e você está buscando o reino dos céus em primeiro lugar. E no outro dia de manhã, Senhor, obrigado, hoje será o melhor dia da minha vida. Eu quero estar no centro da sua vontade. Mas muitas vezes, irmãos, é difícil nós estarmos no centro da vontade, nós buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar. É muito difícil. Porque isso nos custa algo, custa tempo. Isso nós temos que abrir mão de hobbies, de lazeres. Isso nos custa. Mas de repente o Senhor começa a vir com a mão maravilhosa dele sobre nós. E nós começamos a viver algo que nós nunca imaginávamos. Coisas que eram impossíveis, coisas que eram só para alguns, você começa a presenciar e você começa a viver. Porque é o Senhor que está cuidando. Coisas que você imaginando, eu falo assim, com as minhas forças eu não conseguiria. Porque não depende de você. Se coloque de pé. Hoje é uma noite de renovarmos a nossa aliança, a noite de Santa Ceia. Talvez você fale assim, pastor, mas essa palavra não tem nada a ver, mas eu quero te dizer que tem tudo a ver. Eu não sei aonde você estava caminhando, eu não sei qual era a distância, eu não sei aonde você estava, que tipo de pessoa que você era, que tipo de palavra você estava vivendo, como que você estava alinhado, eu não sei, mas nessa noite eu quero te falar que o Senhor tem uma palavra, e essa palavra é alimento para a sua vida, é nutrição para a sua vida espiritual. Eu quero te dizer que o seu posicionamento vai gerar maturidade, um fruto fértil, um fruto que tem uma semente que vai gerar muitos outros frutos, a sua maturidade. Mas para com isso você tem que viver a dependência do Senhor. Mesmo que isso gere algo, mesmo que isso custe algo na sua vida. Porque hoje o Senhor quer te levar a um nível de cristão maduro, um nível de maturidade, um nível que você entendeu que você depende do Senhor. E muitas vezes nós não nos arrependemos por não viver na dependência do Senhor. Nós não nos arrependemos por vivermos uma vida mais ou menos. Sim, nessa noite é uma noite de perdão de pecados, mas também de vidas que viviam mais ou menos, de arrependimento. Algo que já era para estar acontecendo, era algo para que já estivesse vivendo, e você não ainda viveu, porque muitas vezes desistiu, muitas vezes parou, muitas vezes foi pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que quando nós olhamos para nossas vidas e achamos que somos pedra de tropeço, é porque sabemos o que estamos fazendo. A pedra, quando ela é uma pedra, ela não pode se movimentar, ela não pode mudar a sua forma. Mas quando nós entendemos que nós estamos sendo pedra de tropeço na vida de algumas pessoas, nós podemos mudar a nossa forma.
nós podemos sair daquele caminho e se alinharmos com os caminhos do Senhor. Como hoje é noite de Santa Ceia, começa a falar para o Senhor o que está faltando para você viver uma vida de maturidade espiritual, uma vida de dependência com o Senhor. Fala para o Senhor por que se você não tem se alimentado dele, o que tem limitado você a se alimentar da palavra dele, a viver uma experiência como nunca antes, uma vida mais profunda com o Senhor. Comece a falar para o Senhor. O Ministério de Louvor vai estar ministrando. Você tem um tempo. Você tem um tempo. Só você e Cristo. De um cristão maduro hoje. De um cristão que está chegando à maturidade espiritual. Naquela via percorreu, rastro de sangue ele deixou por todo lado. Oh, olhe no telão, no mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu disfarce me refaz. Aleluia. Os servos e obreiros, vem aqui à frente.